Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Bom demais. Estou bem, Vanessa. Obrigado. Vamos lá. Quem já estiver na sala, nos estandes, nas lojas, convido o pessoal a entrar. Podem ver que o tema da live hoje é bem instigante. Vamos descobrir aí quem é esse parceiro invisível, que é importante para a gente, né? Vamos lá. É, é ferramenta de vendas, né, gente? Então, quanto mais instruído e informado a gente estiver, melhor, né? Vamos em frente que vai. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito a live de hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mara, tudo bem? Tudo jóia? E aí, Vitor? Tudo jóia? Bom dia. Bom dia. Ei, bom dia, Dirane, tudo bem? Bom dia, Lili. Bom dia. Espero que todos estejam bem, bem preparados aí para ouvir bastante informação útil, se Deus quiser. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não vi quem era, mas bom dia. É a Rafa. Bom dia, Adriana. Ei, Bom Rafa, dia. como é que você está? Tudo bem? Jóia, graças a Deus. Então, tá ótimo. Assim que é bom. Estamos por 12 pessoas, tá? Para a gente atingir o quórum mínimo. São 9:01, então a gente vai aguardar até 9:05 para o Vitor poder começar a apresentar para a gente esse material aí que está bem instigante. Vamos lá. Roberto Zambelli, Andréia, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Que honra tê-lo aqui, Vitor. Coisa boa. A honra é toda minha, minha amiga. Toda Que minha. coisa boa. Tá bonitão na foto. Um príncipe. Aí você vai me deixar com vergonha, que eu não vou conseguir nem fazer a apresentação. Ele fica com as bochechinhas vermelhas, gente. A bochechinha dele fica vermelha. O Rogério está em trânsito na estrada, indo para Juiz de Fora. Bom dia. Ele já está aí, ó. Tudo articulado, André. Tá tudo certinho. Né? Então, tá bom. Pessoal, como pode cair o sinal aqui, eu queria primeiro aqui agradecer ao Vitor disponibilizar esse tempo aqui para poder falar com o time. É muito importante a gente ter essa comunicação junto com o jurídico, visto que sem o jurídico não teria nenhum contrato, né? Então, é o jurídico que dá a base, que dá o suporte lá para o back-office, para a Mari, para a coisa acontecer de verdade, porque sem contrato com os clientes, a gente não... Quando vocês veem que chega um aditivo, quando chega um distrato, o próprio contrato, uma dúvida, tudo passa pelo jurídico, e o Vitor já está aqui, acho que é ao mesmo tempo que eu na empresa, então passou por todas as fases, desde a época, né, Vitor, que a gente tinha que reconhecer firma no contrato, no papel, e hoje a gente tem a oportunidade de assinar de forma digital. Isso facilita muito o trabalho na ponta. Então, Vitor, obrigado. Acredito que essa live vai ser pequena para a quantidade, para a imensidão de informações
e dúvidas que a galera vai ter. E, então, obrigado, que seja a primeira de muitas. E deixo um recado aqui para vocês, corretores, que eu acredito que 90% de quem está nos assistindo aqui nunca pegou o contrato para ler inteiro. Então, que faça esse exercício. Pega uma minuta, imprima ela, leve para casa, leia ela de noite, porque tem muita coisa ali valiosa de informações que pode ajudar, né, Vitor? Até no fechamento do cliente, você entender um pouco mais, que é obrigação nossa, como corretores de imóveis, né? Que tem Cresce, que é o intermediador da negociação dessas informações. Então, obrigado, fiquem com Deus, boa live. Bora para cima, chama na taca, fechamento de mês, hein, pessoal? Vamos gerar contrato hoje, hein? Tô na estrada, mas tô de motorista, então tá tudo tranquilo, pode mandar mensagem, tô gerando contrato aqui, tô olhando as propostas e vou assistindo a live aqui. Chama na taca, tchau, obrigado. Top. Obrigado, Rogério. Vitor, doutor Vitor, chegamos ao nosso quórum mínimo de 60 pessoas, então, hora do show. A live é toda sua. Estou aqui ávido para entender e anotar tudo. Boa live para todos, gente. Vamos lá. Gente, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela presença de todo mundo, o interesse no assunto. Digo de antemão que essa será a primeira oportunidade de eu falar para vocês, gostaria de vir mais vezes, tá? Estou sempre à disposição, vou falar um pouquinho, para quem não me conhece, tem um pessoal das antigas aí também, mas eu sou o gestor jurídico da empresa há mais ou menos uns 16 anos. Eu estou aqui quase todo o tempo que, depois que eu formei, eu trabalho para a empresa, né? Então, como o Rogério falou, a gente é de uma época que a gente não tinha tanta ferramenta, não tinha tanta gente, não estava tanta expansão, mas, por outro lado, né, a minha presença aqui na companhia, eu conheço esse histórico desde essa época, né? Então, eu estou presente aqui, conheço muitos de vocês, tem a galera mais nova, né? E eu queria primeiro fazer essa apresentação com vocês aqui, para vocês entenderem quem é o jurídico, né? Vamos embora? Então, vamos lá. Hoje, o que é a proposta da gente? A gente não está aqui para falar sobre direito, né? A gente não vai falar sobre cliente, sobre o contrato, sobre o imóvel, sobre o empreendimento. São coisas que vocês veem todo dia, é o contato do dia a dia de vocês. Mas eu estou aqui para falar um pouco, né? Tá passando aí ou tô travado? Tá tranquilo, Vitor? Eu Tá estou para tranquilo falar de aqui. algo que vocês não enxergam, os bastidores, né? Quem está por trás disso tudo, né? Que é hoje o departamento que eu faço a gestão, né? Ele é um parceiro que você não vê, mas a gente está sempre aqui, né? A gente está sempre presente. Para os mais antigos, igual a Rádio Globo, né? 24 horas no ar, né? Então, a gente está sempre de prontidão para auxiliar, para colaborar com qualquer coisa. E aí eu queria fazer essa ponte com vocês, para vocês entenderem um pouco mais do nosso trabalho, tá? E aí vamos dividir essa palestra em 4 atos. Tá? Vamos fazer um breve apanhado de alguns assuntos e depois a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Então vamos lá, hoje no primeiro ato, né? Quando vocês estão acostumados, quando o sonho começa, né? Primeiro momento. E aí eu vou propor para vocês o seguinte: me responde aí, quando é que uma venda começa para vocês? Pode interagir, pode levantar a mão, mandar no chat, o que vocês acham aí? Pessoal, pode participar aí sem Pode? acanhamento. É uma provocação exatamente para desenvolver a live, naquilo que a gente precisa. Pronto, tivemos a primeira manifestação aí da Bruna. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carol. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vanessa. Isso aí, pessoal. Ela começa muito antes, bem antes, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, antes de chegar aí no stand, vocês começarem a fazer o empreendimento, a gente tem essas etapas aqui, de comprar o terreno,
organizar esse terreno, deixar ele apto para a gente poder construir nele, ver um registro de incorporação, que é a possibilidade de vocês venderem o apartamento do jeito que vocês conhecem hoje na planta, né, a sua unidade, nome do empreendimento, né, quantas unidades serão, localização desse empreendimento. E aí a gente vem e faz o contrato que vocês rodam para o cliente assinar. A gente dá o apoio no marketing para fazer a campanha promocional, as campanhas durante o período de venda. Auxilia no plantão, a gente sempre está disponível aqui para estar disponível para auxiliar vocês, na verdade, no plantão, finais de semana, à noite, quando tem feirão de venda, né? E na própria venda, né? Porque a gente tem vendas que fogem do padrão, né? Ela sai daquela rotina. Então, antes desse primeiro cliente chegar ali, a gente já trabalhou nessas etapas, né? O jurídico já está aqui há muito tempo já auxiliando. Na verdade, assim, a gente está desde do empreendimento que vocês nem sabiam que ia ser lançado, né? A gente já está auxiliando, já está conversando com o terrenista, comprando terreno, cartório. E aí eu vou falar um pouquinho da gente hoje, né? O que vocês estão enxergando aqui hoje? O que vocês veem disso aqui, né? O cliente e o corretor. Quem que é o protagonista aqui? Quem que vocês enxergam o protagonista nessa relação aqui? O cliente ou o corretor? Prevalecendo o cliente aí no chat, Vitor. Olha, mas eu vou falar para vocês que o protagonista são vocês, na verdade, né? Porque o cliente ele já tem o interesse de comprar, né? Vocês que desenvolvem a venda, vocês que auxiliam o interesse daquele cliente, vocês aguçam aquela vontade, né? O protagonista é o corretor, é a peça-chave da gente, é a linha de frente, né? E aí, onde é que o jurídico está nisso, nesse momento? Onde é que vocês enxergam que o jurídico está nessa relação? O povo tá calado, hein? Tá. Manda, gente, vamos lá, que Tenho vocês são os vergonha não, gente. protagonistas aí, ó, de fato. Sim, claro. Começaram aí, Vitor, apoio entre os Uhum. dois, na segurança. E aí eu vou propor a vocês o seguinte, a gente falou muito protagonista, né? O papel do jurídico, na verdade, ele é um coadjuvante, né? Vocês têm um relacionamento da venda ali e o jurídico está estabelecendo essa confiança, essa segurança que vocês vão ter na venda. Muita gente falou nisso. E eu queria que vocês imaginassem o seguinte, o jurídico, ele tem um papel de coadjuvante, ele nunca vai ser estrela, né? A estrela são vocês, e quem vende, né? E o nosso papel aqui é igual filme, imagine esse cenário, né? A gente está aqui para fazer uma ponte, para levar um de um lugar para outro, para ser um elo da corrente, né? Ajudar. E eu queria que vocês imaginassem o seguinte, igual filme, quando você tem lá o Oscar, não tem o papel principal, não tem o coadjuvante, o jurídico é o coadjuvante, ele está ali, está sempre disposto no filme, ele está para auxiliar, para ajudar, mas ele nunca vai tomar o protagonismo, ele nunca vai ser estrela. Quando você precisar, ou em determinado momento, de algum auxílio, ou de alguma orientação, a gente vai estar sempre disposto, né? Então, o que a gente é nesse papel dessa relação? A gente ajuda o protagonista a ele a crescer, a avançar nessa venda. Nós estamos aqui para colaborar num objetivo comum, que é vender. Então, a gente está sempre disponível para vocês, embora vocês não saibam disso, né? Mas nós estamos aqui para ajudar que vocês costumam fazer uma venda segura, uma venda com confiança. Estou conseguindo passar aí? Para mim tá um pouco travado aqui. Se estiver agarrando, vocês me falam, viu? Tá travado aqui, tá, Vitor? Na tela o coraçãozinho entre o cliente e o corretor e o jurídico destacado aí. Agora apareceu. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. A gente caminha junto, né? Mas vocês são protagonistas, né? Quando vocês precisarem da gente, pode acionar à vontade, pode conversar, pode pedir ajuda. Porque cada venda, né, ela tem uma característica, né? Ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem uma história, né? Ela tem uma vontade ali. E por mais que a gente, né, o produto seja uma unidade habitacional, mas a gente tem uma história por trás daquilo, tem uma família, tem um desejo, tem uma conquista, né? Tem um planejamento de vida, né? Então, em determinado momento, pode ser que essa venda ela fuja um pouco do padrão. E aí vocês precisam de um apoio
do coadjuvante, do protagonismo de vocês. E aí, imaginou esse cenário? A gente está aqui para apoiar? Pode ser que surjam alguns problemas nessa venda, né? Quando surgem alguns desafios, né? Fugiu do padrão, o que que acontece? Como é que eu vou proceder nesse caso? O que que poderia acontecer? Então, eu vou fazer mais uma provocação para vocês, tá? Mais uma dinâmica. Nessa pergunta aqui, quero colocar o apartamento somente no nome da minha filha. Pode, não pode ou depende? Amanda já de cara falando que Uhum, depende. sim. Pronto, depende, está liderando. É. Ô, gente, sempre depende, tá? É a resposta padrão do jurídico. É sempre depende. Toda vez que você trouxer um caso para mim, o Vitor pode fazer isso? Depende. Sempre vai ser essa a resposta. Não muda, né? E aí, por que que depende? A gente está sempre interagindo com algumas pessoas. Quando vocês trazem uma dúvida para nós, igual nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho que ver a relação que esse cliente tem no banco ou vai ter com o banco, se vai ter o financiamento, se vai poder ter o financiamento, qual que é o regime de bens que vai ser adotado ali, por no caso, né, se é o casamento do pai, né, pai e a mãe, qual que é o casamento dele, se vai ser uma doação, como é que a gente vai poder fazer, se vai ter impedimento ou não, né, a questão do compliance, né, para quem não conhece, compliance está em conformidade, né, está de acordo, está em sintonia com as normas, né, então pode ser que esse cara está querendo fazer uma fraude, transferiu o patrimônio para o nome do filho, está devendo na praça e ele quer esconder. Então, a gente não pode, a gente tem que analisar esse cenário, né? E ver os documentos, né? Boa parte é entrar mais, assim, bem profundo, ver o que que essa pessoa está querendo saber. É quase uma anamnese do médico, né? Você traz um problema, a gente começa a rascunhar, e a gente faz muito aqui o que a gente chama no jurídico, o papel do advogado do diabo, né? Se eu tivesse do outro lado, como é que seria? Como é que eu abordaria? E aí a gente vai fazendo essas perguntas, vai estressando os assuntos e vai chegar até o momento para você chegar lá com um aditivo de uma página falando que pode assinar. Ou falando que não, não dá. Ou convocando para uma reunião para explicar um meio termo. Como é que funciona isso? Outra provocação assim, que costuma acontecer muito. Pode tirar uma cláusula? Quem que tem autonomia para falar que pode tirar uma cláusula? O gerente ou o corretor? Quando você olha o contrato lá, isso aqui é bobo, eu posso tirar essa cláusula? Ou eu tenho que pedir para o gerente, ou o gerente entende, tá tranquilo. Quem que pode pedir isso? Quem que pode fazer? Como é que isso chega? Como é que chega essa alteração? Quem que faz isso? Toda vez que você vai fazer uma venda, verdade, toda vez que você vai fazer uma venda e precisa mudar um documento, por mais que você tenha conhecimento que aquilo não vai ter um efeito, ele precisa de alguém para poder chancelar, que é só a gente, né? Opa, deixa eu mudar aqui, tá travando. Que é o jurídico. Porque cada cláusula, ela conversa com no mínimo umas outras 10 daquele documento. Ele tem uma ordem, sabe? Ele tem, é igual você ler um livro, ele tem um capítulo, você vai falar primeiro do pagamento, depois aquelas consequências. Ela tem um começo, meio e fim. Então, por mais que você substitua uma cláusula, desde que ela seja uma questão de reduzir um prazo ou aumentar o prazo, eu tenho que fazer uma verificação nessa minuta que vocês conhecem aí de 20 e poucas páginas para verificar se isso vai ter impacto nesse documento ou não, se pode ser feito ou não. Por mais que seja simples, ele é um trabalho um pouco mais moroso, né? Ele é um trabalho um pouco mais do detalhe, é muito artesanal, né? Você tem que olhar o documento. É claro que, com o passar do tempo, você vai ficando mais experiente, aquela coisa você já pode responder de pronto. Mas toda vez que precisa fazer alguma alteração, existe a necessidade de analisar esse documento como um todo, para ver qual é o impacto que ele vai ter, né? Não quer dizer que não pode ser feito, né? A gente tem que avaliar se é possível ou não para aquela quantidade de venda ou para aquela qualidade da venda, tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: a gente não é um departamento da burocracia, né? A gente não está aqui para falar não, que não pode fazer, não vai dar, e vai passar no jurídico, o pessoal não vai demorar para caramba, o pessoal é chato, nossa, é burocrático demais, é difícil falar com eles. Não, cara. A gente não está aqui para falar não. A gente está aqui para viabilizar. Lembra do papel do protagonista coadjuvante?
A gente está aqui para isso. Pô, vamos olhar. É possível? Não é? Tem coisa, gente, que assim, né, que é não de pronto, né, de plano, não dá para fazer. Mas sempre passa por isso. Dá para fazer? É possível ser feito ou não? Porque o apoio de vocês é vender. Vender não é fácil, é difícil, né? E toda vez que você encontra uma objeção, um obstáculo, fica mais difícil, fica mais distante. Pô, e eu não quero ser um obstáculo, né? Eu e minha equipe, a gente não quer ser um obstáculo para poder impedir uma venda. A gente vai viabilizar até onde der. Claro que a gente não vai fazer nada errado, mas entendam isso, a gente está aqui para viabilizar isso para vocês, facilitar o trabalho, tá? E aí, eu tenho que confessar uma coisa para vocês também, né? Por mais que vocês peçam alguma coisa, existe um outro lado também, né? Quando o problema surge, né? E eles geralmente não nascem aqui no jurídico, eles nascem em outro lugar. Eles desagam aqui, né? A gente tem esse novelo de lã para desenrolar, né? Para costurar essa ponta, fazer um remendo, né? Ajeitar, azeitar, qualquer coisa. Eles vêm para cá de qualquer forma. Então, por isso que a gente tem que viabilizar sempre. Tem sempre que estar dando um apoio, por mais que isso demore, por mais que isso seja mais burocrático, mas a gente está aqui sempre para ajudar. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, essa imagem aqui, como os problemas surgem para, né, de qualquer venda, né? Então imagina o cenário do iceberg, né? Aquela famosa frase, né? A ponta do iceberg é pequena em relação ao que está debaixo d'água, né? Então, muitas vezes para vocês chega aqui o problema do distrato, a reclamação do cliente, uma ação judicial, um consumidor insatisfeito, né? Tem sempre um problema, mas esse é só a ponta, porque ela começa muito antes disso, né? Ela começa numa expectativa frustrada, numa comunicação ruim, numa promessa que não pode ser cumprida, uma falta de alinhamento com o cliente, os interesses, né? Uma documentação faltante ou uma documentação ruim, né? A ausência de uma explicação. Então, isso vai virando uma bola de neve. A soma desses fatores leva aos problemas mais graves, que é a ponta do iceberg, que é quando isso vira um processo judicial, quando vira um cliente satisfeito, aquele cliente que fica enchendo o saco, fica todo momento mandando a mensagem ou não. Mas o problema maior sempre é antes disso, né? Ele sempre vem crescendo, ele sempre vem dando sinais do que está acontecendo. E aí a gente só aparece quando o problema virou crítico, né? E isso não é intenção. A gente quer estar junto desde o começo, desde o primeiro problema. E a gente está aqui para isso, né? Então, quando precisar auxiliar, precisar entrar numa reunião com o cliente, precisar conversar com ele, precisar de um apoio técnico ou de uma orientação mais específica, pode acionar a gente, porque a gente evita esse problema que é a ponta do iceberg, evita o desgaste, né? Tomar uma água. Então, se a gente puder atuar antes, se a gente puder estar sempre com vocês, é melhor. A gente evita o problema crítico, ele cresça, né? E aí, o que eu queria falar com vocês? Perdão. Que a confiança da venda, a credibilidade para aquele cliente, ele começa quando a gente entrega uma informação correta para ele. Quando a gente não entrega uma informação evasiva, faltante, deficitária. E a gente se perde isso, toda essa credibilidade que a gente construiu na venda, todo esse problema quando a gente promete o que a gente não controla. E aí gira aquele cenário, de novo, lá da ponta do iceberg, que é o consumidor insatisfeito, o distrato, né, a ação judicial. E aí, a gente tem um segundo momento aqui, que é a entrega das chaves, né? Tudo passou, fez a venda e tem o momento da entrega. E aí uma reflexão aqui um pouco sobre o nosso papel, né? Porque o cliente ele sempre vai lembrar do corretor, ele sempre vai lembrar do apartamento, ele sempre vai lembrar daquele evento da entrega, mas ele não sabe que a gente está por trás. Muitas vezes nem vocês sabem que a gente está por trás disso, né? E aí o nosso trabalho, né, é fazer com que essa lembrança seja boa.
Por isso que a gente está voltando para vocês, colocando a disponibilidade, a disposição para esclarecer e viabilizar qualquer venda. Porque essa lembrança lá no final ela tem que ser boa. Não que no caminho não vai acontecer qualquer tipo de problema, né? Acontece, desvios acontecem. A gente não tem como prever tudo. Mas se a gente puder adotar um padrão que estabeleça uma confiança, uma informação precisa, um documento correto, uma informação bem ajustada com aquele cliente, bem clara, dentro da compreensão dele, a gente vai trazer essa jornada do cliente, da compra até o recebimento do apartamento, que seja uma lembrança muito boa. Porque espera, né? A espera é muito ruim, né? Você esperar para aquele sonho se materializar, para aquela coisa que você conquistou com muito suor, chegar até aquele momento de você receber a chave, é uma jornada, né? Não é uma corrida de 5 metros, é uma maratona, uma outra maratona, né? Então, esse cliente ele tem uma expectativa muito grande em cima disso. E tudo que a gente puder fazer para que essa experiência dele seja muito boa e ele tenha essa lembrança, aí nós estamos aqui para auxiliar vocês. A palestra é um pouco curta, tá? É uma provocação para vocês de entenderem que a gente está disponível para vocês conversarem com a gente, esclarecer qualquer tipo de dúvida, né? Tirar essa imagem que a gente fica só no escritório, só no ar-condicionado, né? Numa porta fechada, ninguém chega lá, não pode falar, todo mundo com cara amarrado, todo mundo nervoso, embora a gente sempre trabalhe à base de café e de ódio, né? Que é o nosso combustível, e muitas das vezes, né? Mas a gente está acessível para todo mundo. Quem tem a possibilidade de ir lá na minha sala conversar comigo, sabe, né? Pode dividir isso com vocês. Eu tenho amigos especiais aqui, inclusive a Mara trabalhou muito tempo comigo, né? Teve esse contato direto, né? Ela sabe como é que funciona. Então, assim, para a gente encerrar, né, caminhar para o finalmente, qual que é o melhor momento, né, para chamar o jurídico? Não é quando existe o problema, né? É quando existe uma dúvida. Se você não sabe, se naquele momento o que você pode responder para o cliente, ou se é uma coisa muito complicada, a gente não pode supor, né? Pode inventar. Se você precisar do nosso apoio, pode contar. A gente está disponível para vocês esclarecer qualquer tipo de venda. Tá? E assim, eu vou caminhar para o encerramento, é uma palestra bem curta, e aí eu queria tentar convencer vocês a desmistificar essa imagem que vocês tinham do jurídico, né? Que ele não é só um departamento, a gente é uma ferramenta de venda, a gente está aqui para auxiliar vocês a fazer uma venda melhor, né? A fazer uma venda mais difícil, né? Por quê? Porque quando vocês vendem com segurança, o cliente ganha confiança, a empresa cresce e a gente cumpre a nossa missão, tá? Eu queria deixar aqui a portas abertas, o meu canal de comunicação através dos gerentes, ou quem me conhece tem meu telefone, está disponível para poder falar, para me chamar para tomar um café ou marcar uma reunião com o cliente, viu? Eu estou disponível. Eu agradeci muito esse convite e queria deixar aqui um, um acesso para vocês, é o seguinte, essa é a primeira palestra, eu gostaria de voltar mais vezes e entrar em temas que vocês tenham dúvida, né? O Rogério falou sobre falar sobre o contrato de compra e venda. Às vezes a forma como a gente comunica, como a gente escreve, ela é bem complicada, bem truncada. Então me chama, vamos fazer um treinamento sobre o contrato, né? Quer entender uma situação do cotidiano, quais são os direitos do cliente, quais são os direitos dos corretores, o que é uma venda, como é que funciona uma incorporação, o que é um memorial de incorporação, o que é uma convenção de condomínio. Gostaria que vocês mandassem isso para o gerente de vocês, e centralizassem no Adriano os temas que vocês gostariam de uma segunda visita do jurídico aqui na live. O que vocês acham? Vitor, o pessoal está muito efusivo aqui, manifestando demais. É muito gratificante a gente ter essa oportunidade. Agradeço demais em nome de todo o time comercial, tá? O que você disse é algo que é fático, né? Todo mundo acha que o jurídico é cabeça de bacalhau, né? Ninguém nunca viu, sabe que tem, sabe que está em algum lugar, mas ninguém tinha acesso. Muito bom, né? Assim, uma expressão bem
bem coloquial. Você colocar a cara aqui para mostrar que o jurídico tem cara, tem personalidade, tem estrutura, tem suporte, tem informação, tem toda uma disponibilidade que muitos de nós, às vezes, não conhecia, não sabia que havia, né? Nós tivemos aí, né, a Mara levantando a mão, já vou passar a palavra para ela, mas desde já te agradecer. Gente, comentar com vocês e confessar aqui que eu fiquei muito surpreso com a disponibilidade do Vitor. Ele está preparando aí surpresas muito boas para nós, inclusive naquela que vocês têm fugido, né, no Respeite a Minha História. Ele gostou muito da ideia, né, Vitor? Então, muito em breve a gente vai tê-lo aqui contando mais da parte pessoal. Mas da parte profissional, não se acanhe, gente. A dúvida, ela não é vergonhosa. A vergonhosa é a informação errada. É a informação que a gente quer dar sem ter embasamento. Então, tudo que tiver de dúvida, apresente para os seus gerentes. Pode me passar. Vitor está se disponibilizando, porque a gente precisa alinhar melhor cenário de venda. Nossa vida não é fácil, vender não é fácil, é uma arte, isso aí já é clichê. Então, a gente precisa ter cada vez mais informações. O convite dele está feito, a gente espera que todo mundo aceite, né, para poder fazer um bom trabalho, e é o que já escreveram aqui no chat, né, um trabalho com segurança. O jurídico está aí para. Ele não é a segurança do trabalho, mas ele dá segurança para o nosso trabalho, mais ou menos fazer esse trocadilho aí, né? Vamos lá, Mara, que já manifestou aí de pronto para a gente seguir aí com a nossa dinâmica. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia, Mara. Já era de esperar, a sua contribuição é esplêndida. Sabe que eu sou fã do jurídico, sou advogada frustrada, né? Sou administradora com coração de advogado. E a importância do jurídico para tudo que a gente faz na vida é primordial. Todos nós deveríamos fazer direito para aprender nossos direitos e deveres. Eu tenho uma dúvida, Vitor. Tem sido recorrente a pergunta de quem é casado com comunhão total de bens, se pode fazer a compra do imóvel e não ter que colocar a parte do cônjuge. Eu sempre falo da normativa da Caixa, aquela coisa toda, mas sempre fica uma dúvida que eu precisava de uma resposta mais consistente para que eles entendam isso. Comunhão total? Isso. Na comunhão total, Mara, pelo Código Civil, né, o patrimônio é comum, né? Então, quando você faz a formalidade do contrato, eu preciso ter a assinatura dos dois. Eu não entendi muito bem qual que seria a sua dúvida em relação a isso. E o cônjuge pode dar anuência. Eles querem comprar um só, não querem comprar os dois juntos, entendeu? Quer que esteja no nome só de um, não do outro. Então, isso só seria possível, Mara, assim, no caso de separação total, né? Perdão, separação total de bens, perdão, errei. A separação total de bens, ela tem um regramento jurídico através do pacto, né? O que é o pacto? É aquele acordo que aquele casal faz em relação ao patrimônio, né? O que é meu, o que é seu, o que a gente vai dividir ou o que a gente não vai dividir, né? E aí, eu entendo que a Caixa, né, no contrato, eles precisam assinar. Eles precisam constar, mas não necessariamente assinar do contrato de compra e venda. Mas a Caixa tem exigido, não é isso que você está falando? Assinatura? Aí Eu eu acho nunca sei como conduzir quando é assim, com mais propriedade. Eu sempre falo da normativa, mas como eu não tenho ainda muita proficiência nessa área, a argumentação minha fica fraca, sabe, na hora que eu vou conduzir. Assim, eu falaria, assim, eu não sei pelas normativas, tá, Amaro? Mas juridicamente, ele não precisa de autorização, né? Ele precisa da ciência que aquele patrimônio está sendo adquirido, né? Que é diferente, né? Então, por isso que eles assinam, né? É para saber da existência daquele patrimônio. Mas vocês recebem o pacto quando vocês fazem esse tipo de venda? Não, eu não dei continuidade em nenhum tipo de negociação dessa ainda. Toda vez que eu falo que eu preciso da documentação de ambos, que eu preciso da composição de renda de ambos, aí eles sempre falam assim, eu já tive uns dois assim,
Mas eu sou de separação total de bens, desculpa que eu errei no começo. Separação Uhum. total de bens, eu não preciso mandar nada da minha esposa ou do meu esposo. Mas Ele a vai gente comprar. precisa pedir o pacto antinupcial, Vitor. Precisa. Para que siga para crédito, a gente, numa situação dessa, É. tem que colocar Aí- o pacto antinupcial, entendeu? Tem. E a qualificação do cônjuge, ele não precisa de autorização, ele precisa da ciência que aquilo está acontecendo, né? O caso que eu vejo, por exemplo, aqui, que eu pego de alguns contratos, a gente qualifica o cônjuge, tá? No documento, apresenta os documentos dele, mas ele não assina, Entendi. tá? Por exemplo, contrato de locação, quando tem fiança, ele não precisa assinar, né? A exigência da Caixa, embora ela não seja uma exigência legal, a gente precisa apresentar isso para elas, né? Ela precisa ter segurança do que está acontecendo para evitar até mesmo a fraude, né? Mas realmente a pessoa não precisa de autorização do cônjuge para comprar nada, né? Ele precisa pelo menos ter ciência de que da existência daquele patrimônio, tá? Entendi. A próxima vez que eu tiver com uma situação dessa, eu vou te dar um oi, tá? Isso. Aí, assim, o importante para nós, quando a pessoa falar que existe um casamento de separação total de bens, a primeiro documento que a gente tem que receber deles é o pacto. É o pacto. É o pacto. E aí, só depois de avaliar o pacto, a gente pode dar uma orientação para essa pessoa. Porque, às vezes, o pacto, gente, ele é igual um acordo. Você pode estipular o que você quiser naquele pacto. Tá? Por exemplo, eu posso ter um pacto de que comprar carro, não vou dividir, mas que se a gente comprar um imóvel, vai ser um investimento conjunto. A gente vai dividir. Então, por isso é muito importante saber o teor do pacto antes de exigir qualquer tipo de assinatura ou dispensa de assinatura, tá? Mas, de qualquer modo, Mara, a Caixa, ela não tem contato com a pessoa, a vida da pessoa, né? Ela tem contato com o documento. Então, a exigência da Caixa de apresentar o pacto, os documentos, é para evitar uma possível fraude, né? Obrigada, parceiro. Só lembrando que o caso vem em abstrato, né, Vitor? A gente tem que Sim. analisar em concreto, especificamente para o caso. E aí a Imob já é o nosso filtro, Tamara. Se você coloca um processo sem o pacto, pode ver que da pendência você tem que providenciar e colocar, porque a própria Imob, como correspondente, como representante da Caixa, já aponta para nós aquilo que está em divergência ali. Então é muito interessante porque aí a gente começa a concretizar o caso, mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi da pergunta e da colocação do Vitor aí, tá? É sempre a resposta, depende, né? É o depende, exatamente. Vamos lá. Andréia levantou a mão logo depois, né, Andréia? E, gente, se alguém quiser se manifestar, fazer pergunta, por favor, clica na mãozinha lá em cima para a gente poder saber quantas pessoas têm dúvidas ainda. Andréia, por favor. Primeiramente, é isso aí que o Adriano falou, é agradecer a sua presença, que a gente sabe o quão atolado você é. Não é brinquedo, a vida do Vitor, ele cuida igual vocês viram aí na engrenagem, é terreno, é terrenista, é tudo, 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 tudo passa pelo Vitor. Até aí, né, finda com a gente aqui nas minutas. E qualquer observação, qualquer coisa que a gente tem, eu sou uma que fico ali te amolando, né, Vitor? Tira isso daqui Uhum. da minuta para mim, tira isso daqui que o cliente está exigindo. E é o que ele fala, depende, André, tem que ver tudo, porque é uma coisa que interfere em outra, né? E assim, a gente, à medida que vai tendo problema, é igual atendimento, à medida que a gente vai atendendo, a gente vai ficando melhor. E à medida que a gente vai tendo entendimento, a gente vai vendo até onde pode ir, até onde não pode. Então, Vitor, primeiramente, muito obrigada. Tá? Eu acho que tem sido muito importante essas novas pessoas que vêm participando, porque está trazendo a empresa como um todo, sabe? E às vezes a gente Uhum. fica muito no nosso mundo do comercial, lá na ponta onde os gols começam a acontecer e não sabe toda a engrenagem que está por trás, no antes, para chegar ali, no terreno, no empreendimento a ser lançado, como também no pós, que são as entregas, às vezes os atrasos, os problemas que vocês têm com a assembleia de afetação, com as pessoas. Então, assim, são muitas, 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 muitas engrenagens. Então, assim,
Acho que elucidar isso aqui, trazer um pouquinho do que você trouxe é muito importante, que conhecimento gera segurança para passar para o cliente. Então, obrigada mesmo pelo seu tempo e espero que a gente te veja aqui muitas vezes, viu? Ô, gente, eu vou vir, todas as vezes que eu for convidado, eu vou vir. Só não vou dependendo da agenda, mas a presença vai estar confirmada. Podem contar sempre comigo. Eu gosto muito de falar, gosto muito de pessoa, gosto muito de interagir, né? Então podem contar sempre comigo. Às vezes não precisa nem só eu falar, pode ser alguém da equipe vir também aqui contar algum caso, a gente dividir alguma coisa, fazer uma dinâmica, tá? Então é muito importante eu estar mais próximo de vocês, viu? Ô, Vitor, Bacana só isso. aproveitando nesse momento aí, o Adriano tinha me questionado algumas coisas que a gente passa na ponta, e hoje em dia os clientes estão cada vez mais cientes do que estão fazendo. E eles vão ler aquela minuta do contrato e eles querem destrinchar ela à torta e direito. Hoje tem chat GPT, essas coisas, eles cortam aquele parágrafo, colocam no chat para procurar, e tem coisas que eles não entendem. Igual um dia aí nós fizemos aqui em São José do Rio Preto uma videoconferência com um cara que estava na Espanha comprando uma cobertura, de ficar ali 2 horas vendo cláusula por cláusula com ele, entendeu? Então, Uhum. justamente pelo tempo, pela quantidade de vezes que a gente vai fazendo isso, a gente vai tomando conhecimento. Mas eu queria pontuar numa próxima oportunidade algumas que são recorrentes, entendeu? Para que Pode. eles já tenham o conhecimento, que na apresentação que você venha fazer para a gente, isso esteja ali pontuado para que sirva de um memorial para que a gente saiba a resposta correta a dar para o cliente, sabe? Uhum. E isso Sabe o que seria nos legal? torna mais independentes, sabe? De conhecimento e Sim. resposta. Sabe o que seria legal, Adriana e o André e Adriano? A gente fazer essa captação dessas dúvidas, Uhum. né? Com todo mundo e ao final a gente montar um playbook, né? Como se fosse um manual, como responder tal coisa, o que que eu preciso fazer se eu encontrar tal situação, quem eu recorro, com quem eu posso fazer, né? Excelente. Eu preciso saber qual que é o universo de vocês, né? Isso. Tá bem próximo para eu entender quais são suas dificuldades e qual que vai ser a ferramenta que eu vou proporcionar para vocês, tá? Isso aí, Vitor. Ótimo. Muito bom. A lista, né, de pontos, tanto da Andréia quanto do Jimmy, são aquelas que eu te enviei. Pessoal, só Uhum. esclarecendo, a gente, né, solicitou essa lista, ela é uma lista extensa e recebemos muito sobre a hora, né, Vitor? E aí, por Sim. conta disso, não deu para estruturar ainda esse bate-bola, mas o Vitor veio gentilmente hoje para não deixar essa lacuna aqui na programação e já está demandado para ele aí uma lista bem extensa, tanto do que o Jimmy colheu do time das parcerias, quanto a Andrea recolheu do time da House, tá, Vitor? Eu acho que esse Uhum. bate-bola aí é um jogo, assim, é um campeonato, é uma Copa, né? A gente vai ter uma Copa aí só de bate-bola dessas dúvidas. Dando sequência aqui, eu queria passar a palavra para Maria Pia, para o Caléu. Ninguém mais se manifestou, então depois para encerrar, porque o Vitor tem que correr lá para o nosso jurídico não ficar desestruturado, né, Vitor? É. Vamos lá. E Maria, tem que abrir a câmera aí para a gente fazer um print aí de todo mundo também, encerrando aqui. pessoal, isso é importante. Aí a Andréia É, vive pedindo aí, ó, o Vitor reforçando. tem que fazer. Quem não fizer vai ser interposto numa ação judicial. Não vai ser processado, não, porque quem processa é processador. Vamos lá, Maria Pia. Mais uma advogada aí, vamos lá. Advogada, não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor. Eu queria só utilizar aqui da oportunidade da live para poder te agradecer por você ser acessível e ter me ajudado aí. Estou vendo até a carinha da Andréia, que ela sabe do que se trata, dos meus últimos casos, e pela disponibilidade mesmo em ajudar a gente a compreender e ajudar o cliente, principalmente, a compreender o que é possível e o que não é possível dentro do contrato, tanto para venda à vista quanto para venda financiada. E isso é essencial para a gente. A gente ter um apoio jurídico é muito bacana, porque tem cliente que é um pouquinho mais complicado. Sim, e deixa eu aproveitando a sua fala, Mari, que eu acho que é importante é o seguinte, toda vez que eu me deparo aqui com uma reunião ou com um advogado de algum cliente, ou com um advogado de outro lado, ou com uma outra pessoa, o impacto que isso traz quando você disponibiliza a sua assistência técnica para vir
trazer aquilo, a questão da confiança, né? A questão do que você tem de instrumentos para mostrar que a gente não está brincando, que a gente é sério, a gente tem a disponibilidade. Eu passei por um caso aqui, não é uma venda, mas é uma outra negociação do contrato, e a gente estava discutindo as coisas, e aí eu liguei para o supervisor do contrato e falei assim, olha, eu me apresentei, falei, olha, eu sou o gestor do jurídico, eu estou aqui cuidando desse caso pessoalmente, eu gostaria de conversar com uma pessoa que possa ter um poder de decisão comigo, da mesma forma que eu estou me disponibilizando para a gente tirar essa amarra, tirar esse obstáculo aqui do que está. Muda o cenário, né? Porque sai daquele do campo do não, do conflito, da resistência. Pô, não, a gente está junto, a gente quer fazer negócio, né? A gente quer, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ficar feliz. Então, eu me coloco à disposição, né? Toda a nossa infraestrutura para a gente trazer essa confiança para vocês conseguirem fazer a venda para o cliente, tá? E aí, eu gosto muito, tá? Eu sempre faço. O problema é a agenda. E e uma coisa também que eu falo com vocês, assim, todo problema que vem para o jurídico, ele é urgente, tá? A gente não faz juízo de valor, a gente faz apenas um juízo ali de quem que a gente vai atender mais rápido, né, da organização. Mas toda área tem problema, todo mundo tem alguma dúvida que precisa tirar, então a gente não faz juízo de valor. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, pode acessar a gente. Pode pedir para o gestor entrar em contato. Se tiver que marcar uma reunião, tiver que esclarecer uma dúvida, nós estamos disponíveis, tá? Muito obrigada, Vitor. Bacana. Pessoal, e lembrando também o seguinte, né? Quem advoga não é só quem é formado em direito, não. Advogar é interceder em favor de alguém. Então, estamos aí todos advogados entre a INC e os nossos clientes. Vamos lá. O Kalel agora, por favor, Kalel, para a gente poder concluir. Bom dia, bom dia. Ô, Vitor, dia. tudo bem? Minha câmera agora travou aqui, cara. Vou ficar te devendo a minha imagem bela aí. Bom dia, Kalel. Ó, vamos lá. Minha dúvida é quanto o contrato de compra e venda nosso hoje. Aproveitando a deixa da Andréia aí, hoje lá fala que é 42 meses contado a partir da data deste contrato, mais 180 dias de carência. Então, é uma dúvida recorrente que a gente tem aqui, que o cliente fala, mas é 42 dias contado da data da assinatura desse contrato, mais 6 meses de carência. Então, é algo que a gente está penando aqui, cara, contra a minuto de compra e venda. Da onde que é? Qual cidade, Kalel? Eu sou de São José dos Campos. Eu te ajudei também numa venda, né? Oi? Eu já te ajudei numa venda também, não já? Já ajudou umas 3 aí. Tem que dar o depoimento, viu? Tem que divulgar. Isso aí. Agradeço e venho criar uma nova solicitação aí, se for possível. Eu não sei hoje, né, Vitor, porque a gente tem o cenário de 42 meses após a emissão do RI, né? E também sim. tem empreendimentos que já são com demanda batida a caixa. Eu não sei se pode criar algo dentro desse cenário aí. Deixa eu explicar, Calil. As minutas estão sendo atualizadas, tá? Ah, A maravilha. gente vem enfrentando esses problemas de unificação dos prazos, né? Até mesmo por circunstâncias que a gente vem passando. Tem situação de atraso de obra, tem situação que o cliente compra à vista, então você tem que Sim. achar o melhor universo para aquilo. Mas o que é o correto hoje, o que vai ser feito daqui para frente em relação disso? O prazo da entrega do imóvel, ele tem que ser do RI. Show. Ele tem que ser contado a partir do RI. Tá? Então, as minutas já estão sendo alteradas para ela vir contando o prazo do RI. Perfeito. Então vai vir Porque às 42 vezes meses. porque às vezes você está vendendo um apartamento pro cliente que vai entregar daqui a 6 meses, né? E ele está achando que vai entregar daqui a 42 meses. É isso, né? Porque hoje fala 42 meses a partir da assinatura deste assinatura. contrato. Então, ou seja, cada cliente tem um prazo diferente, né? 42 meses assinei hoje, amanhã o outro assina 42 meses, então, né? E mais a carência. Então, a gente está falando de 42, 48 meses, né? Isso está colocado no contrato. Aí, se for 42 meses após o registro de corporação, maravilha, que aí você tem os 36 mais 6 ali, mais a carência de 6. Aí interpreta bem também. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que a gente conhece todos os clientes, viu? O cliente problemático, ele vira um autor de ação judicial, tá? Então, a gente conhece o cliente, né? A gente tem contato com ele. Sim. E boa parte da nossa experiência de documento, de evolução dos procedimentos, né? Do que a gente faz mitigar risco e tudo, vem através disso. A gente vai ver no cenário o que está acontecendo e vai alterando dentro de casa.
Então, você imagina a situação do pronto-socorro. Começa a surgir determinados questionamentos específicos de determinada coisa. Pô, ali tem alguma coisa que eu preciso investigar. Tem alguma coisa que eu preciso mudar ali, né? E hoje você está me trazendo essa demanda que a gente já tem visto ela aqui bater algumas vezes em ações judiciais, questionamento dos corretores, e a gente enxergou, fez a análise, olha, o melhor é a gente dotar do partido RI. Não contar com evento futuro, não contar com condição de assinar PJ ou PF, né? Porque a gente precisa também ter uma segurança do negócio jurídico, né? E aí eu tenho que achar sempre o melhor cenário. A gente enfrenta muito aqui, isso pode ser um tema de uma outra palestra, de dividir com vocês o nosso lado, é uma coisa que a gente chama de litigância predatória ou litigância abusiva. Quem tem Instagram aí, com certeza já viu um monte de advogado falando ação de distrato, entre e me procura, ação trabalhista, seu pregador faz isso. E a gente é alvo disso muitas das vezes. Tem empreendimento que é o mesmo advogado com 20, 30 ações do mesmo empreendimento, né? E isso vai fazendo a gente aprender. É igual andar de bicicleta, né? Você cai, você começa a aprender o equilíbrio, toma uma pancada, vai ficando mais veiaco e vai adotando medidas que possam mitigar esses riscos, né? Então, no seu caso, Calhau, a gente já analisou isso, a gente já está atualizando as minutas, tá? E elas vão vir em contatos prazos a partir do RI. Maravilha, Vitor. Agradeço demais aí mais uma vez. Muito obrigado aí. Imagina. Pessoal, não apareceu mais ninguém com a mãozinha levantada. Eu entendo que está todo mundo, né, por hora satisfeito. Não nos demos por satisfeitos ainda, né, Vitor? Porque o assunto é vasto, a gente precisa interagir mais. Mas agradecer mesmo sua disponibilidade o tempo todo, gente, desde o primeiro convite. Ele esteve conosco aqui disponível e isso para nós é muito bom. E é aquilo, né? Desmistificando a cabeça de bacalhau. Agora tem cabeça, esse cara é o cabeça. Vamos em frente, porque temos muito aí a desenvolver e aprender com o jurídico ao nosso lado, com mais segurança ainda. Tá bom? Vitor, muito Adriano, obrigado. Sim. o meu pedido, vamos abrir a câmera para a gente fazer um print aqui, para a gente... Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí que está na live, por favor. Acho que tem que deixar de compartilhar, né? Eu ia pedir isso agora, isso. Tem que deixar de compartilhar aí para as câmeras ocuparem o lugar dela, Vitor. Eu já parei de compartilhar, não? Não, aqui para nós ainda está. Então parei. Parou agora? Ainda está aparecendo. Deve ter um delayzinho aí. Agora sim. Agora sim. Exibição. Galeria grande. Vão entrar alguns aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Abram suas câmeras, apareçam. Deixa o Vitor conhecer vocês. Afinal, tem um monte aqui fazendo gol, né, Vitor? Tem muita gente que me conhece e eu não conheço, né? Todo mundo já ouviu falar do... É. Né? Já me viu no stand. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos printar. Print feito, pessoal. Muito obrigado. Então, Bom dia a todos. Sim. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, que com certeza contribuiu para vários porcentos a mais de informação aí. Tá, eu queria só falar uma coisa antes de me despedir. O trabalho de vocês é muito importante, viu, gente? A gente sabe o desafio que vocês passam todos os dias para atingir a meta, para vender, e boa parte do que acontece hoje na companhia, a gente só existe por causa de vocês, viu? Então, esse é o meu reconhecimento ao trabalho de todos, tá? Quem é o protagonista é vocês. Um abraço, bom dia, bom final de semana, bom fechamento de mês. Contem comigo se precisar. Pode me chamar para tomar um café também, não precisa trazer só problema não, tá? Docinho, né, Vitor? Chocolate. Obrigada, viu? Um abraço. Bom dia, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Vitor.